Sejam muito bem-vindas ao nosso Chá com a Bia de hoje. Como que foi o ano novo de vocês? Espero que tenha sido muito bom. Vamos lá. O Chá com a Bia, né, como algumas já sabem, são os nossos encontros, onde eu trago aqui para vocês estratégias, para vocês mulheres casadas que querem reconstruir o casamento de vocês. Eu sou Beatriz Dantas, para quem ainda não me conhece, para quem chegou aqui de paraquedas. E o nosso tema de hoje é como ter diálogo no casamento e parar com as brigas. Bom, vamos lá. Eu vejo que um dos maiores problemas de verdade, assim, dos casamentos, né, não só de hoje como de sempre foi o diálogo. Um dos maiores problemas. O diálogo sempre foi uma pedra no sapato do casal, sabe? Eu não sei, mas acredito que até pode ser um pouco mais para nós mulheres, né? Porque nós mulheres temos mais essa necessidade de falar, de conversar. O homem, ele é um pouco mais fechado. Então, isso acaba sendo também um pouco... Parece que é um pouquinho mais difícil para a gente do que para eles, né? Então, é sobre isso que a gente vai falar aqui agora. Essa dificuldade que todo mundo tem, que todo casal tem. A gente vai falar sobre essa hoje. Vamos lá? Eu vejo, assim, que às vezes a gente confunde o significado das coisas, né? As pessoas, elas confundem muito o que significa dialogar. A gente acha que dialogar no casamento, a gente acha que dialogar com o marido é simplesmente você despejar ali tudo que você está sentindo, que está te incomodando, né? Às vezes uma coisa que ele falou e você não gostou tal dia e você precisa conversar sobre isso. Às vezes uma coisa que aconteceu, uma coisa específica que aconteceu e você precisa falar com ele sobre isso, né? Para ou talvez vocês tentarem resolver ou, enfim, N motivos. Mas a gente acaba confundindo, a gente acha que diálogo, que ter diálogo no casamento, que ter diálogo dentro de casa é simplesmente despejar aquilo tudo que você está sentindo ali para o seu marido em um determinado momento. E não é isso, gente. A gente tem uma visão muito distorcida do que é uma conversa, do que é um diálogo. E a gente vai falar mais sobre isso no decorrer dessa live, tá bom? A gente precisa, nós como mulheres casadas, esposas, enfim, a gente precisa saber dialogar da forma certa. Eu percebi que isso é realmente uma dificuldade muito grande de muitos casais hoje. De muitos casais. Muitas mulheres chegam para mim e falam: Bia, eu não consigo ter diálogo no meu casamento. Eu não consigo conversar com meu marido. Sempre que eu tento iniciar uma conversa, a gente briga. Sempre que eu tento iniciar um diálogo, acaba em briga, acaba em discussão. A gente fica um vira a cara para o outro. Então, nós como esposas, como mulheres casadas, nós precisamos aprender a dialogar da forma certa. Porque o seu marido, ele nunca vai te escutar se você não saber falar, se você não souber dialogar. Ele nunca vai te entender, ele nunca vai querer atender aquilo que você pede, atender aquilo que você fala, sabe? E aí, por essa nossa confusão de não saber direito o que é dialogar, é a grande raiz desse problema de não conseguir dialogar, de não conseguir trazer o diálogo para dentro do seu casamento. Vocês conseguem entender o que eu estou falando? E qual que é, então, a diferença entre dialogar e despejar aquilo que incomoda a gente lá no homem? Qual que é a diferença? Vamos lá, beber o meu chazinho. O que é o diálogo, gente? O que é o diálogo no casamento? O diálogo é conversa? O diálogo é falar? O diálogo é sentar um de frente para o outro e dizer aquilo que te incomoda no outro, ou enfim. Pode até ser tudo isso, o diálogo pode ser tudo isso. Mas o diálogo é, sobretudo, antes disso tudo,
uma disposição para escutar o outro com amor. É muito importante que a gente preste atenção nessa definição. O diálogo é uma disposição para escutar o outro com amor. O diálogo não é você falar, despejar tudo. Entende? Então, se a gente não está preparada para escutar, a gente não vai conseguir ter diálogo no casamento. Se a gente não sabe escutar com amor, a gente não vai ter diálogo no casamento. A gente vai ter só briga, 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 briga. Vocês conseguem me entender? Se você já vai dialogar com o seu marido pensando em tudo aquilo que você vai falar, em tudo aquilo que você está sentindo, tudo aquilo que você precisa expor, que ele precisa saber, vai acabar em briga, gente. Não tem como. Vai acabar em briga. Vocês entendem? No diálogo, não é um momento de você chegar e fazer de qualquer jeito. É um momento importante, é um momento que exige conhecimento e exige prática. Então, a primeira coisa é a gente entender de fato que o diálogo não é você, não é só sobre você. Entende? Porque o que a gente faz? Nós mulheres, quando alguma coisa incomoda muito a gente quer falar, né? A gente quer comunicar de qualquer forma. A gente tem essa necessidade de passar para o outro, de falar, de conversar sobre o que aconteceu. A gente tem essa necessidade um pouco mais aguçada do que os homens, do que o seu marido. O problema é que não é isso. O diálogo não é isso. O diálogo é a gente estar preparada para ouvir, porque a gente vai ter que ouvir. A gente vai ter que ouvir. A gente vai para um diálogo, só a gente quer falar, só a gente quer estar certa, a gente não quer dar brecha para o outro falar. Quando ele fala alguma coisa, quando o seu marido fala alguma coisa que te contraria, você já se fecha. Você já não quer mais ouvir. Você já não quer mais falar. Entende? O bombeiro está passando. Então, no diálogo, não é momento de julgar o seu marido, não é momento de apontar, de cobrar. Porque o que acontece, né? A gente vai dialogar quando tem alguma coisa que a gente precisa resolver que está incomodando. Aí a gente cobra, a gente reclama, a gente fala que, ai, você não me ajuda em nada, ou então, ah, isso aconteceu porque você fez tal coisa, né? A gente acaba colocando a culpa no outro, a gente acaba colocando a culpa no marido. A gente não vai dialogar, a gente vai brigar. A gente já vai pronta para o fight. Vocês conseguem perceber? Isso faz sentido para vocês? Então, no diálogo, não é momento de julgar o seu marido, não é momento de criticar, não é momento de apontar. Não. A gente precisa esquecer isso como um diálogo. Né? O diálogo é o quê? É a gente escutar com amor. E o que é escutar com amor? Gente, é olhar, é você conseguir ter a capacidade de olhar no fundo dos olhos do seu marido e enxergar a alma dele. E não falo isso no sentido de algo espiritual, mas enxergar o profundo, o que tem de mais profundo, o que ele precisa, o que ele está sentindo. Esquecer um pouco você, esquecer um pouco o que te machuca, o que te deixa irritada, o que te deixa impaciente e olhar para o seu marido. Isso é estar disposta a ouvir. É estar disposta a não recrutar, a não retrucar. Troquei as sílabas. A não retrucar. Vocês entendem? O problema é que hoje a gente está tão egoísta, né? O mundo, as pessoas, nós estamos tão egoístas, mas tão egoístas, que a gente acaba pensando só naquilo que a gente precisa. Naquilo que a gente precisa resolver. Né? Naquilo que a gente precisa botar para fora. Naquilo que a gente quer. E a gente não tem paciência mais para ouvir o outro. A gente não tem paciência mais para ouvir o marido. O cara que você dorme e acorda. O cara que você convive todo dia. Você não tem paciência para ouvir o que ele tem a dizer. Porque você só quer falar, você só quer falar, você só quer falar. Vocês entendem?
E aqui eu não estou querendo dizer que você é a errada desse casamento e você precisa. Não estou dizendo isso, tá? Eu sei que o seu marido ele tem a parcela dele de contribuição. Eu sei que o seu marido às vezes não facilita um diálogo, uma conversa. Mas a gente tem que focar no que a gente tem controle. Você não tem controle sobre as ações dele, você não tem controle sobre nada dele. Você só tem controle sobre você mesma. E olhe lá, porque nem isso às vezes a gente tem, né? Vocês já pararam para pensar que a gente sempre quer que o marido ele saiba, né, que isso, aquilo, deixa a gente chateada, mas qual foi a vez que você perguntou para o seu marido o que você faz que deixa ele chateado? Qual foi a vez que você sentou do lado dele e falou assim, amor, o que eu faço que te deixa chateado, que te deixa pau da vida? Eu ouso dizer que quase nenhuma de vocês deve ter falado isso alguma vez. Por quê? Porque a gente só está preocupada com a gente. A gente só está preocupada com aquilo que a gente precisa, mais uma vez. A gente não sabe o que é diálogo, por isso que a gente não consegue dialogar. Entendem? E isso, né, que eu falei agora, de perguntar para o seu marido, se você nunca ter perguntado para o seu marido o que incomoda, o que você faz que incomoda ele, para algumas de vocês pode parecer, nossa, é muito difícil, eu não vou fazer isso. Por quê? Por que a gente tem esse pensamento de que... Por que a gente, na verdade, nunca nem parou para pensar em perguntar isso? Porque, inconscientemente, a gente acaba achando que a gente é boa demais. Tá vendo? A gente fica tão preocupada com o que as pessoas fazem de mal pra gente, com o que o seu marido faz de mal para você, que você não para pensar que você também faz isso por ele. Você acha que só o seu marido te incomoda, você acha que só o seu marido tira a sua paciência, mas você também faz isso com ele. Você não é perfeita. Você vai errar, você vai decepcionar, você vai irritar ele. Em algum momento, isso vai acontecer. Mas a nossa prepotência, a nossa soberba, às vezes, é tão grande que a gente nunca parou para pensar nisso. O que será que eu faço que incomoda o meu marido? E aí algumas podem até dizer assim, ah, mas eu não vou mudar para agradar macho. Eu não vou mudar para agradar homem. E o que eu tenho para te dizer aqui é que, primeiro, se você casou com esse digníssimo, você casou para fazer ele feliz. Assim como ele casou para te fazer feliz. E adequar algumas coisas não é mudar a sua personalidade, não é mudar a sua essência, não é anular-se, é melhorar pelo outro e por você. Porque acaba que você também é extremamente beneficiada pela sua melhora, pela sua evolução, por se transformar na sua melhor versão. Isso reflete tanto nos outros quanto em você. Não é mudar para agradar macho, não é mudar para agradar marido. Não, gente. É muito mais do que isso. É melhorar por alguém que você ama. É melhorar por alguém que você decidiu viver. Na alegria e na tristeza. Se você não consegue honrar com a sua palavra, com o seu juramento, então não tem mais o que fazer. Entende? A gente nunca pensou nisso de que, eu vou perguntar para ele, o que te incomoda em mim? O que eu faço que te incomoda? O que eu faço que te deixa estressado? Então, se você tem que ir para o diálogo, né, preparada para ouvir, como a gente já tinha falado antes, quer dizer que você vai ficar calada? Quer dizer que você vai ser, eu vou ser uma mulher omissa agora, eu vou ficar calada, já que eu tenho que ouvir, eu não posso expor as minhas opiniões, eu não posso expor o que eu estou sentindo, eu não posso expor o que me incomoda? Será que é isso? É claro que não, né, gente? É claro que
É claro que você não tem que ficar calada. É claro que você não tem que ficar ali só, como é que se fala? Absorvendo, absorvendo, absorvendo. E ficar muda. Não! Você vai precisar falar. Mas é falar com estratégia, é falar as coisas certas, é falar no momento certo. E é muito mais inteligente você ouvir mais e falar um pouco menos. Poxa, deixa ele falar. Vai conhecendo, vai sondando. Às vezes a gente precisa ser mais inteligente. Entende? Guardar um pouquinho aquilo que a gente quer colocar para fora e observar. O silêncio nessa hora da sua parte, ele também te favorece, sabe? É claro que não é para você, vamos dialogar e vou ficar muda, vou ficar só te escutando. Não, mas o ideal é que a gente ouça mais e fale menos. Às vezes, você fala tanto que isso te compromete. Que isso mancha a sua imagem. E pode ser por isso que o seu marido nunca quer conversar com você. Nunca quer dialogar. Pode ser por isso que toda vez que você fala, vamos conversar, ele foge, ele já arruma uma briga. Porque o diálogo, ele não é um monólogo, né? Onde só você fala, como muitas pessoas dizem por aí. O diálogo não é um monólogo. Se você só quer falar, não dá para iniciar um diálogo assim. Porque você precisa estar preparada para ouvir. Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Se você não vai preparada para ouvir, esquece. Você não vai conseguir ter diálogo no seu casamento nunca. Nunca. Vanessa, e quando ele fala para os outros e não fala para você? Olha, isso pode estar acontecendo justamente por isso. As tentativas que vocês já tiveram de diálogo foram tentativas frustradas. Se vocês já tiveram muitas brigas, se vocês já tentaram dialogar diversas vezes, mas vocês sempre caíam em brigas, sempre brigavam, sempre discutiam, nunca dava certo, essa imagem que ele ficou do que é o diálogo num casamento não é boa. E aí ele foge. E aí talvez ele precise falar com alguém e vai falar com qualquer um, porque ele não consegue falar para você, porque vocês ficam em atrito, porque vocês têm conflito. Entende? É por isso que o diálogo é importantíssimo no casamento. A gente precisa fazer isso da forma certa. Sabe? E antes de técnicazinhas, enfim, técnicas que funcionam, porque tem técnicas que funcionam, é necessário que a gente aprenda a ouvir. A ouvir. Porque tudo que a gente quer, no fundo, é alguém que saiba ouvir a gente. É ou não é? É ou não é? Gente, algumas de vocês, né, algumas mulheres aqui, elas chegam para mim e elas falam que elas não conseguem ter diálogo no casamento, porque sempre que elas vão tentar conversar, acaba em briga. E eu, no geral, eu identifico alguns padrões, né, de comportamentos, entre elas que acontecem quando elas vão ter essa conversa. Tem algumas coisas específicas em comum que essas mulheres fazem, que fazem ela ter um diálogo fracassado, que faz o diálogo que antes era um desejo genuíno do coração delas de resolver alguma coisa, em uma briga, que transformam o diálogo em uma briga. Quando elas vão tentar conversar com o marido, sai briga. E o maior erro, preste atenção. Eu vou falar aqui agora algumas coisas que são importantíssimas, que vão ser o divisor de águas no seu casamento em relação ao diálogo. Então, se você tem um papel, uma caneta, anota, porque isso é muito importante, de verdade, tá? Eu só consegui ter diálogo no meu casamento depois que eu olhei para esses pontos que eu vou falar aqui para vocês agora, tá bom? Vamos lá. Olha, o maior erro das mulheres casadas é que elas querem ter diálogo com o marido e não tem estratégia para isso, né? A maioria nem sabe o que vai falar, nem sabe como vai sequer começar, porque elas só querem
na verdade, colocar para fora, né? Eu entendo, tem horas que a gente só precisa colocar para fora, tem horas que a gente só precisa comunicar para que o sujeito ele saiba como que a gente está se sentindo. Eu entendo isso. E esse é o diálogo que não funciona porque vai dar em briga. Então, isso é uma coisa, é a primeira coisa que você deve observar se está acontecendo no seu casamento ou não. Você vai para o diálogo preparada? Você tem uma preparação antes de ir? Gente, vocês precisam ir preparadas para dialogar com esse homem, com esse marido. A maioria das esposas, elas não sabem o que elas vão falar. Elas só estão sentindo ali uma vontade de falar, de jogar a merda no ventilador, mas elas nem sabem direito o que elas vão falar. Elas não planejam o que elas vão falar. Isso parece bobo, isso parece um pouco meio estranho, e realmente é estranho, mas funciona. É o mínimo que você tem que fazer se você quer ter diálogo no seu casamento. É ir dialogar preparada. E quando eu digo preparada, é preparada. Você precisa saber de qual aquilo que você vai falar. Porque se você for improvisar na hora, você vai se lascar, vai dar briga. Você vai se deixar levar pelas suas emoções, porque nós somos seres humanos. Isso é normal. Se você deixar por conta da improvisação, você vai ficar nervosa, você vai ficar puta da vida e você vai xingar aquele homem até amanhã. A preparação, o planejamento, ela diminui essas chances. Diminui as chances de dar merda. Vocês entendem? Entendem o que eu quero dizer? Então, E também, outra coisa, não adianta preparar qualquer coisa, sabe? Não adianta você, vou falar isso, vou começar falando isso e aquilo. Não adianta ser de qualquer jeito. Não adianta você preparar qualquer coisa. Você tem que ter um roteiro, né, entre aspas, ou não, um roteiro que vai fazer o seu marido querer te ouvir, que vai fazer o seu marido te entender, prestar atenção naquilo que você está falando. Vocês entendem? Outra coisa. A gente também precisa observar um ponto que é meio assim, às vezes é óbvio, às vezes também é meio bobo, mas é muito importante. O tom de voz. Por que acontece? Quando essas mulheres elas vieram falar comigo, eu comecei a investigar, né? Eu fiz algumas perguntas e, assim, a maioria delas, elas erraram. Gente, elas erraram feio nessas coisas que eu tô passando aqui para vocês. Que a primeira coisa, elas não se preparavam. Elas iam para o diálogo na improvisação. Elas não sabiam o que elas iam falar. Elas não sabiam que, quando o marido dela falasse tal coisa, o que ela ia responder. Elas não tinham planejamento. Vocês entendem? A segunda coisa, o tom de voz. É meio óbvio, né? Mas a gente não aplica. Ninguém aplica. Se você já chega para ele com um tom agressivo, ele percebe e se fecha. A gente tem o dom, a gente tem um faro, não sei, muito aguçado em perceber quando alguém está sendo agressivo, quando alguém está sendo meio articuloso. A gente tem a gente consegue perceber isso. É natural. E quando você vai com o seu tom de voz um pouquinho mais grosso, um pouquinho mais elevado, um pouquinho mais num tom estranho, o seu marido percebe e automaticamente ele vai se fechar. Vai falar, lá vem essa mulher de novo encher a porcaria do meu saco. Vocês entendem? E a outra coisa que eu identifiquei que essas mulheres não faziam ou faziam errado, e que você precisa observar se está acontecendo no seu casamento, porque se tiver, você precisa acabar com isso, é saber o momento certo para o diálogo acontecer. Qual é o melhor momento para você chamar o seu marido para conversar? Sabe o que acontece? Eu já vi isso acontecer na minha frente. A mulher
tá ali, sei lá, fazendo alguma coisa na rua e o cara tá trabalhando, precisamos conversar. Manda uma mensagem, então liga, precisamos conversar. Gente, isso não rola. Isso não rola. A gente tem que ser mulheres inteligentes para saber qual o momento adequado e qual não é o momento adequado. Porque se você chamar ele para conversar, falar que vocês precisam conversar num momento que não é adequado, pronto. Você não precisa nem ir para o diálogo, minha filha, porque já acabou aí. Vocês entendem? Olha como essas coisas elas são importantes, elas fazem parte da construção de um diálogo, né? De um casamento. Então, o melhor momento não é quando ele está trabalhando, não é quando ele está vendo o jogo, não é quando ele está no churrasco bebendo com os amigos. Não é. Ainda que você esteja pau da vida por alguma coisa, sei lá, por ele estar no churrasco com os amigos, não é esse momento de chamar ele para conversar. Não é esse momento de falar para ele que vocês precisam conversar. Não é esse o momento. Eu sei que você quer muito, eu sei que às vezes você não aguenta, que você quer botar tudo para fora, mas a gente precisa ser inteligente. A gente precisa ser inteligente. Você precisa criar um momento propício para esse diálogo poder acontecer. Quando vocês estão tranquilos, descansados, alimentados, porque isso é muito importante, porque conversar com fome ninguém merece. Entende? Por exemplo, juntando essas 3 coisas que eu falei aqui agora, eu vou preparada, eu já sei o que eu vou falar, eu já sei que é preciso também que eu ouça, eu já sei cada palavra que eu vou falar para iniciar esse diálogo. O meu tom de voz, ele não é um tom de voz agressivo, ele não é um tom de voz de cobrança, ele é um tom de voz brando. Inclusive, se você quer prender a atenção do seu marido naquilo que você está falando, você precisa ter um tom de voz brando. Porque se você fala muito alto, se você grita, se você estronda, você repele. Mas se você fala baixo, se você fala pausadamente, a pessoa, o seu marido, ele vai ser obrigado a prestar atenção naquilo que você está falando. Você pode perceber que ele pode até fazer meio assim, ó, ainda que ele não perceba. Porque você está falando baixo, porque você está falando pausadamente, com calma. Você mostra controle na sua voz, você mostra que você não é uma mulher descontrolada, por mais que às vezes a gente seja meio malucas, né? Enfim. Então, eu vou preparada, eu sei o que eu vou falar. O meu tom de voz, ele é um tom de voz adequado, ele é um tom de voz que prende a atenção do meu marido. Eu não tô gritando. Eu não tô acusando ele. O momento tá propício. Meu marido não tá ocupado, ele não tá cansado. Aí eu posso iniciar um diálogo. Sem tensão. Vocês percebem que aqui a gente meio que preparou o terreno para que esse diálogo ele possa acontecer? Gente, todos esses pontos são extremamente importantes. Importantíssimos, principalmente o tom de voz, que parece que é uma coisa muito boba, e não é. E não é. Testa fazer isso, testa conversar com alguém num tom baixo mesmo. Pausadamente, lentamente. Olha como essa pessoa, ela vai prestar atenção naquilo que você está falando. Aplica isso com seu marido. Entende? E essas são umas das coisas que a gente pode fazer para ter diálogo nesse relacionamento, para ter diálogo nesse casamento. Se hoje você não tem, se hoje vocês só brigam, se hoje vocês não se entendem de maneira nenhuma, se hoje vocês não conseguem chegar em um consenso, olha para essas 3 coisas. Eu tenho certeza absoluta, eu não preciso nem conhecer a sua história, mas eu tenho quase que certeza que alguma dessas 3 coisas você não está fazendo. E ainda ouso dizer, nenhuma delas. Porque a culpa não é sua. A gente não sabe. Quando a gente casa, quando a gente vai viver uma vida com uma pessoa, a gente não sabe como que é ter um diálogo. Como que faz isso de ter diálogo, meu Deus? Sabe? A gente não sabe.
Então, é necessário, de fato, que a gente aprenda. Todas essas mulheres que eu conversei, todas elas tinham os mesmos problemas. Elas não estavam preparadas, elas não sabiam o que elas iam falar. O tom de voz era muito elevado, elas falavam muito rápido, elas mostravam um descontrole na voz. E elas não sabiam um momento adequado, um momento propício para isso. Entendem? Todos esses 3 pontos, eles precisam ser observados por você. Se você conseguir corrigir os 3, ou algum ou outro que você está falhando, fica mais fácil de trazer um diálogo para o seu relacionamento. Enquanto você fizer tudo isso ao contrário, enquanto você gritar, enquanto você quiser falar de qualquer jeito, enquanto você não saber o momento que é propício, não vai dar certo. Vocês não vão ter diálogo. Vai acontecer igual a moça falou aqui. Ele prefere falar com os outros do que falar comigo. Entende? E ainda que o seu casamento já esteja nesse nível, de que ele prefere falar com os outros ao invés de falar com você, tem jeito. Tem jeito. Olha para essas 3 coisas. Olha para esses 3 pontos. Eu tenho certeza que você vai se surpreender. Eu tenho certeza que, se você olhar... Sério, para um tempinho, pega um caderno, 30 minutinhos e pensa, o que será que eu faço de errado? É isso, é aquilo? Você vai se surpreender. Eu prometo. Testa aí na sua casa, no seu casamento, e depois me fala. Tá bom? Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui. Estou muito feliz, tá? A nossa live foi incrível. Deixem as suas perguntas aqui embaixo, caso você tenha alguma dúvida, caso você queira conversar comigo, me chame lá no direct também, que eu estou sempre por lá respondendo vocês. Tá bom? Eu espero vocês na quinta-feira, 4 horas da tarde. Toda terça e quinta, às 4 da tarde, a gente tem uma live aqui especial para a gente falar sobre alguma coisa do seu casamento. Tá bom? Um beijo e até quinta-feira.